Graças a Deus. A diaconia sempre traz uma água bendita aqui, que vai me ajudar na noite. Hã? Não, essa aqui já está boa já. Amada igreja, quantos problemas a gente vive no nosso cotidiano, né? Um dos problemas que a gente vive é dor de cabeça. Nos atrapalha muito. Mas existem coisas que não vêm no nosso cotidiano e também nos traz angústia. E a gente, nesse mês, nós estamos falando a respeito de respostas que a gente precisa para o nosso dia a dia. E uma das questões que a gente vive hoje em dia é: será que Deus, Jesus ou aquilo que a gente vive dentro da igreja faz sentido para a nossa caminhada hoje? A percepção do que isso é sagrado faz sentido para nós hoje? Talvez uma das questões que nos envolvem na nossa caminhada e respostas que a gente busca para tirar a angústia do nosso coração passe justamente por responder essa questão. Será que eu estou vendo as coisas de Deus como sagrado ou elas já perderam sentido e significado na minha vida? E a gente vai olhar para isso e estudar a respeito disso nessa noite e entender se realmente a gente perdeu o significado de sagrado na nossa vida. E a gente começa falando de Páscoa, né? Eu acho muito interessante que quando a gente vive situações litúrgicas ou tradições da igreja, e a gente vê no mundo de hoje elas se misturando e perdendo talvez o sentido de sagrado, de importância. Eu acho mó barato os memes que a gente vê no Instagram, no TikTok e assim por diante. E tem um lá que eu já vi quase todo ano eu tenho visto. Tem a mesa de ceia, né? E aí tem um coelho de Páscoa, né? E aí Jesus lá, né, representado, fala que tem um traidor no meio deles, né? Em vez de ser Judas, é o coelhinho da Páscoa. E a gente vive essas pressões da cultura que a gente vive em relação a isso. Se a gente olhar a Páscoa no Brasil, é ovo de Páscoa. Se a gente olhar em outros países, a tradição é outra a respeito da Páscoa, mas também traz um sentido diferente daquilo que o cristianismo tem como sagrado. E essa questão é alguma coisa que certamente fala o coração de cada um de nós, principalmente aqueles que são avós, e que tem neto, e que o meu neto não vai ganhar um ovo de Páscoa nessa Páscoa. Que coisa absurda um negócio desse. Mas a gente vai buscar respostas para entender o quanto o sagrado vem perdendo o sentido e o significado de sagrado. E essa questão nós vamos tratar no dia de hoje. A humanidade tem perdido, sim, a questão de sagrado. Sagrado no sentido espiritual da palavra, vamos dizer assim. A sociedade secularizada, ou aquela que não olha para a fé de uma maneira mais sólida, ela olha para o sagrado como um status de algo inútil, opressivo e antiquado. Quando a gente olha e pensa o que significa isso, o que significa trazer uma validade ao que nós estamos vivendo? Será que a celebração da Páscoa perdeu o seu significado de utilidade e deixa de ser útil e passa a ser mais ou meramente um ato religioso? Nós também temos visto que o sagrado tem sido utilizado como ferramenta de opressão na vida da sociedade humana. A gente vê que tem muitos desigrejados hoje, não que fogem do evangelho, mas que fogem da opressão que as igrejas trazem, colocando um sentido de sagrado numa liturgia ou numa tradição, coisa que não é. Ou então muitos podem ver que o dedicar-se à fé de forma profunda, reconhecendo ela como sagrada, é algo muito antiquado, está no passado. Isso meus avós faziam. Hoje a religião, a manifestação de fé, ela é muito maior do que isso e muito mais flexível e líquida.
pode se transformar e mutar à medida do meu querer. O mundo pode até aceitar manifestações de fé. A gente vê que tem várias religiões que têm esse movimento do sagrado, desde que ela seja privada, decorativa ou opcional. Privada, porque a fé, o sagrado, passa a ser exclusivamente para mim e não em relação à minha vida, em relação aos outros. Ela passa a ser decorativa, porque ela não é algo vivida profundamente na minha experiência de existencial. E também opcional, porque para a sociedade nos dias de hoje, ter uma fé ou não tanto faz. Depende da minha ideologia, depende dos meus objetivos. E assim a sociedade caminha em meio ao sagrado. Perder a noção do sagrado é como perder a referência, e esta instabilidade nos traz angústia. Perder a visão do sagrado é perder a visão de que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo, e Ele é um Deus presente, único, todo-poderoso, sobre tudo e sobre todos. Quando eu perco essa noção, eu perdi a noção do sagrado. Por exemplo, nos dias atuais, não só da política brasileira, mas de uma maneira geral, o cristão está muito mais voltado a resolver as suas questões de forma política do que mudar as questões a partir da sua manifestação de fé. Porque quando a gente leva a transformação de vida, o evangelho, àquela pessoa que está em angústia, perdida no mundo, a transformação da vida dela muda toda a sociedade. E às vezes, em vez de olharmos para o sagrado, para a possibilidade, ou para que Jesus e Deus transformem essas realidades, a gente então deixa de forma opcional e olha para, por exemplo, para a ideologia política como ferramenta de transformação humana. Meus amados, os seres humanos não foram criados como um acaso. Tem a questão da criacionismo, não, do evolucionismo de Charles Darwin, em que diz que a humanidade ela veio através de crescimento e transformações, e hoje nós chegamos aí a partir de uma evolução da espécie. Se a gente olha por esse caminho, a gente não enxerga o ser humano como um ente, como alguém que tem um relacionamento com o sagrado. E aí a gente passa a viver sem essa referência na nossa humanidade. E o que isso traz para nós? A angústia de não sabermos quem somos e para onde vamos. Um buraco que fica dentro de nós fica do tamanho de Deus. Essa angústia nasce da tentativa de viver uma vida que se sustente apenas pela materialidade, a razão autônoma ou busca do sentido em coisas passageiras. Quando a gente olha para a Páscoa, para a cruz, se nós não olharmos de forma a compreender o sagrado ou Jesus nessa cruz, a gente então passa a viver sem essa razão e cheio de angústia. O que tenta solucionar essa angústia é a materialidade. Quanto mais conforto material eu tiver, melhor para mim, mais tranquilo eu estou. Ou então, quanto mais poder eu tenho em decidir a minha própria vida, mais eu estou confortável. Ou na busca de sentido de coisas passageiras, como a alegria e a beleza. Não que a gente não vai ter alegria eterna quando o Senhor Jesus voltar. Mas a nossa alegria nesse mundo não é eterna ainda. Nós temos momentos de alegria, de felicidades, mas nós também enfrentamos momentos de tristeza. A secularização tenta remover Deus do centro da nossa vida. Esse é o grande problema e que Paulo fala nas suas epístolas, aqueles irmãos, aquela igreja, dizendo que não vos conformeis com esse século, porque conformar com o século é tirar a centralidade de Deus e colocar as nossas vontades, o nosso prazer, a ciência e a ideologia como centro da nossa vida. Nenhum desses elementos consegue tocar o mais profundo do nosso coração. O que nos transforma
é o sagrado, é o Senhor Deus na nossa vida. Isso que nos transforma. O Evangelho nos chama para algo muito maior, uma vida transformada pela ressurreição de Cristo. E é sobre isto que nós estaremos falando nessa noite. Uma vida transformada através da transformação da nossa mente em Cristo. Para isso, eu convido a igreja a abrir em Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Colossenses 3, verso de 1 a 4. São poucos versos, mas de extrema importância para a nossa caminhada. Antes de ler, vamos pedir a Deus que nos ilumine nessa palavra. A gente tem a consideração de que a leitura bíblica é sagrada, porque é o próprio Deus que está falando conosco. Por isso, esse momento de reverência, de deixar de lado as preocupações e olhar e ler e ouvir Deus falando ao seu coração. Pai, fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha mudar a nossa mente, a nossa compreensão, venha transformar as nossas vidas. Que possamos sair daqui, meu Pai, cheios de vida com a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Diz a palavra do Senhor: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele na glória. Amém. Tudo é uma questão de metanoia. Pastor, o senhor está falando difícil hoje, né? Metanoia é mudança de mente. Tudo é uma questão de transformação das nossas convicções de vida. Nós precisamos mudar a nossa mente a partir do momento que fomos alcançados pela palavra de Deus. Porque se a gente não trocar a nossa mente, não transformar a nossa mente, então nós não conseguiremos ver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E essa é uma luta que todo cristão enfrenta em seu dia a dia. A mudança de mente. De um lado, o Espírito Santo falando para você, olhe para o alto, olhe para as coisas de Deus. Do outro lado, o seu eu, a sua carne, fala para você, olha para os seus desejos, para as suas convicções, olha para si, olha para cá embaixo, não olha para lá em cima. Senão você não tem vivido esse dilema, alguma coisa aconteceu. Ou você morreu e já está na glória e não vive mais esse dilema, ou você ainda não compreendeu o Evangelho. Porque esse é um desafio, porque nós somos postos no mundo. Nós estamos aqui com os nossos olhar para cima, mas os nossos pés enfincados no chão. Nós temos que viver esse dilema. Essa conversão que nós precisamos é a união com Jesus Cristo. Não só em uma questão futura na sua volta, mas uma nova vida na realidade presente. Quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, nós não olhamos só para a transformação futura, quando Ele voltar e a nossa salvação e a ida para a vida eterna. Não, o reino dele já chegou e a partir de agora a gente já é transformado nesta mudança de mente e de comportamento. A nossa ressurreição, a nossa mudança, a nossa metanoia, o nosso
renovar, o nosso nascer de novo depende de Jesus Cristo, da ressurreição do Senhor Jesus. Por isso que quando a gente vê os fariseus lutando contra o evangelho no livro de Atos, a gente está vendo justamente eles negarem a ressurreição de Jesus. Negando a ressurreição de Jesus, tudo aquilo que a gente vive perde o sentido. Mas como Jesus ressuscitou, a nossa vida só ganha sentido por esse motivo. Porque Cristo de fato ressuscitou e por este motivo o batismo faz sentido para nós hoje. Através do batismo morremos para a morte e vivemos para Cristo. O batismo, como sinal externo da nossa metanoia, da nossa transformação de mente, da nosso nascer de novo, da nossa conversão, é um sinal importante que mostra que o nosso coração houve uma mudança. E isso, nós morremos para a morte, para a vida, para a secularidade, para os nossos desejos. E quando a gente levanta das águas, a gente levanta não mais olhando para a terra, para o chão. Nós passamos a olhar para as coisas de Deus, para o alto. Isso significa que passamos a viver uma vida em santidade, com os olhos no alto. Vida em santidade não é o que eu vi aí falando pelas redes sociais, que uma vez convertido a minha vida já está plena e ponto final e acabou e segue o... Não. No momento em que nós somos convertidos, nós começamos a nossa caminhada em Cristo. Uma caminhada de aperfeiçoamento. Todos os dias a gente vai caminhando e amadurecendo na fé. Não importa a minha idade ou meu tempo de igreja, todos os dias nós temos que amadurecer. Porque durante a caminhada nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos encontrar porque nós estamos com o pé no chão. Agora, como a gente supera essa dificuldade? Quando a gente olha para as coisas de Deus. E aí a gente vai aprimorando a nossa fé e superando as dificuldades. A contrapartida da nossa identificação com Cristo em sua morte é a nossa identificação com Ele em sua ressurreição. Ora, se nós morremos para o mundo e Cristo morreu em nosso favor, quando Ele ressuscitar, nós nos identificamos também com a sua ressurreição. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, que nós seremos ressuscitados quando o Senhor Jesus voltar. E nós teremos a vida eterna. E isso só acontece quando nós cremos que o Senhor Jesus ressuscitou. Por isso que essa data é tão importante para o cristianismo. Porque é a partir dessa convicção que nós mudamos também a nossa convicção. É a partir da crença de que de fato Jesus morreu e ressuscitou, então eu preciso morrer para as coisas desse mundo e passar a viver para Cristo. Viver o reino de Deus, meus amados, é como empinar uma pipa. Acho que todos aqui já devem ter pelo menos visto alguém empinar pipa, né? Como que a gente empina a pipa? A gente põe a pipa no alto e fica olhando no celular, é isso? Né? Antigamente não tinha celular, a gente conseguia empinar a pipa. Acho que hoje é difícil empinar a pipa, porque uma mão no celular e a outra mão na pipa, né? Não, quando a gente empina uma pipa, um papagaio, um maranhão, ou qualquer outro nome que tenha por aí, você está com os olhos aonde? Nos céus. Você tem que ficar com os olhos lá em cima no papagaio para ver se ele não vai cair. Se não tem o que está acontecendo, o vento, se precisa de mais linha, de menos linha. Mas ao mesmo tempo que você está olhando para a pipa, para ela não cair, você tem que estar atento aonde você pisa. Porque senão você tropeça e cai. Senão você tropeça na corda, né? Eu lembro que a gente chegava assim, puxa, puxa, puxa. Aí você ia puxando a linha. Aí você ia sair andando e emaranhava tudo. Aí você perdia o carretel. Era uma loucura. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus a gente não pode viver olhando para o chão porque a pipa cai. Nós precisamos caminhar olhando para o céu.
Existe uma separação clara entre o reino de Deus e a vida secular. Não dá para a gente imaginar que a gente pode aculturar o sagrado, que a gente pode flexibilizar a nossa fé em razão dos desejos que eu tenho e de me conformar com aquilo que eu vivo. Eu sei que é difícil. Talvez, falar é fácil, pastor. Agora, viver uma vida buscando a santificação, olhando para Deus, é muito difícil. Exige de cada um de nós sacrifício. Mas o que a gente vê por aí é muitas igrejas ou correntes religiosas caminhando e levando o ser humano para caminhos completamente distantes, satisfazendo muito mais a vontade do ser humano do que levando ele a ser um adorador de Deus. E aí a gente vê absurdos, e talvez seja por isso que o cristianismo hoje esteja tão desacreditado como está hoje. Antigamente a gente via um cristão, olha, esse cristão, 50% pelo menos é dele ser honesto. Hoje em dia você vê um evangélico, você fala assim, tem que tomar cuidado, porque olha quantos evangélicos, e aí a gente começa a ver a manifestação de fé, ou a mistura do que é santo de Deus, com a vida santificada, com uma vida secular, conduzindo. E tudo vale para a satisfação do coração humano. Qual o exemplo que a gente tem de alguém que deixou de olhar para o alto e começou a olhar para o chão, e que fez a gente chegar na situação que a gente vive? O próprio Adão, o primeiro homem. Ele também viveu esse dilema. Adão estava lá no paraíso, tinha tudo. Não tinha? Davi tinha tudo. Davi não, Davi também tinha tudo. Mas Adão tinha tudo. Adão tinha o que comer, o que vestir, tinha relacionamento direto com Deus, não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha nada. Ele só conhecia o bem, ele não conhecia o mal. E Deus falou, não toque naquela árvore, porque se você tocar, certamente você morrerá. Isso é a mensagem do alto, de Deus para a vida dele. Aí veio a serpente e colocou uma tentação no coração dele. Olha, aquela fruta é boa. Dizem que é maçã, mas maldade, né? Fazer isso com a maçã, né? Essa fruta é boa. Come, porque você vai ter aí uma condição melhor. Você vai conhecer o que é bem, o que é mal. Você pode ficar parecido com Deus. Aí o desejo do coração de Adão, qual foi? Gostei da ideia. Só que a mulher foi primeiro, pegou, levou para Adão, ele concordou e os dois comeram. O que nós estamos vivendo aí? O dilema que a gente vive hoje. Eu vou olhar para o céu ou eu vou olhar para o chão? Adão preferiu olhar para o chão. E ele está vivendo, e nós estamos sofrendo o pecado que ele trouxe ao mundo. Mas quem decidiu diferente de Adão? Jesus. Jesus decidiu completamente diferente de Adão. Jesus disse, eu vou olhar para o alto e vou fazer a vontade do meu Pai. E qual a vontade do meu Pai? Que eu morra na cruz. Ele não questionou a vontade de Deus. Ele não olhou para as benesses que ele teria, como se ele tivesse dominado a terra. Quem falou para Jesus que daria tudo a ele? Levou no alto do pináculo, da montanha, ali do lugar mais alto, e falou, olha, se dobrares os seus joelhos e me adorares, te darei tudo isso. Todos esses bens materiais, toda a terra eu darei a você. Quem estava fazendo isso? Satanás. Colocando no coração de Jesus um engano. Mas Jesus olhou para o chão? Não, Jesus olhou para a palavra de Deus e falou, não, eu vou seguir a vontade do meu Pai. Só a Ele eu darei glória, só a Ele eu cumprirei o mandamento. E aí Jesus viveu nesse mundo com os pés no chão, mas com os olhos no alto. E no final, nos últimos momentos na cruz, Jesus disse, está consumado. Às 15:00 de ontem, Jesus disse, está consumado. Eu venci a morte, eu venci o pecado.
Agora aqueles que estão em Jesus não estão mais debaixo do pecado, mas estão sobre a misericórdia de Deus. Olha que mudança de mentalidade que a gente precisa enfrentar na nossa caminhada. Ou a gente olha para o alto e segue o que o Senhor Jesus tem nos ensinado, ou a gente vai olhar para o chão e viver em angústia. Para onde você está olhando? Qual que é a direção dos teus olhos? Isso não é para você olhar para o seu irmão do lado, não. Isso é uma reflexão interna do seu coração. Aonde os teus olhos estão mirando? Os céus moldam a nossa identidade aqui na terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês já está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando nós somos transformados pela ação do Espírito Santo, então nós mudamos a nossa identidade. A compreensão do sagrado não surge a partir de uma manifestação religiosa da visão do outro, mas de uma verdadeira conversão, isto é, da nossa íntima compreensão daquilo que é divino, absoluto, transcendente e digno de reverência. É a nossa convicção, é a metanoia em nós que faz a gente mudar a nossa identidade, reconhecendo quem é o sagrado. Não adianta olhar para a vida do irmão. Não adianta frequentar uma igreja onde tem todo mundo que tem aparência ou vive de uma caminhada visivelmente boa. E aí você diz, como eu estou no meio do grupo, então eu também estou... Não. Isso passa a partir de uma convicção nossa. A partir do momento em que nos identificamos em Cristo, morremos para o velho modo de vida, para que o ego autônomo, para que o pecado, os ídolos modernos morram também nas nossas vidas. Passamos a não depender mais das aparências, do sucesso e do desejo. Quer olhar para a sua vida e ver a sua identidade? Vê para onde você está olhando. Qual o sentido que isso faz dentro da sua vida? Mais uma vez nós vamos deparar com o dilema entre olhar para o alto e olhar para o chão, de nos moldarmos a Jesus ou de nos conformarmos com este século. Se olhamos para Jesus e vivemos a partir dos seus ensinamentos, encontramos paz no coração. Porém, se seguimos as propostas secularizantes, então perdemos nossa identidade e vivemos em angústia. O que o Senhor Jesus, no seu ministério terreno, fez em todos os momentos? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Ele aponta para o alto e nos oferece o caminho para a reconexão com Deus e para a libertação da angústia e dos efeitos do pecado. Jesus está proclamando para nós nessa noite: olhe para o alto. Arrependam-se do lugar para onde vocês estão olhando. Se vocês não estão olhando para o alto, arrependam-se e olhem para o alto. Meus amados, vivemos a esperança pascal, em peregrinação rumo à eternidade. Essa é a nossa esperança. A vida, a celebração, a comemoração da Páscoa, nada mais é do que o reforço da nossa esperança, de que o Senhor Jesus veio, de que aquele Messias que foi proclamado desde a Páscoa judaica, e pelos profetas, ele de fato veio, e ele está vivo porque ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança, que não é um conto de fadas, não é algo irreal, ou um sagrado que perdeu o seu valor. Não, ele é o Deus verdadeiro que vive hoje e reina. Olhamos para o céu, mas ainda estamos com os pés no chão. Os que esperam uma igreja perfeita antes do retorno de Jesus cometem um grande erro. A igreja perfeita só será real e visível quando Cristo for visivelmente manifestado como o cabeça da igreja reinante na sua volta gloriosa. Talvez seja essa uma dificuldade na nossa caminhada como corpo de Cristo. Nós temos uma expectativa
de que a igreja seja perfeita. Que no momento que aquela pessoa se converteu, então ela se torne tão santa que ela não faça nada de errado. Pelo contrário, nós somos salvos, nós somos transformados. Eu dou um exemplo para vocês, como Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas hoje de manhã, por exemplo, nós estudamos os erros que Davi cometeu na sua vida. E que pelo perdão de Deus houve uma transformação na vida dele. E quando nós nos reunimos em igreja, nós vamos viver as dificuldades de relacionamento, porque ainda nós estamos com os pés no chão. São inerentes à nossa caminhada. Vão surgir momentos de mágoa, vão surgir momentos de conflito, vão surgir momentos de desânimo, de tristeza, irão surgir. De desafios, irão. Mas quando a gente olha para o chão, a gente mantém os conflitos e a gente se afasta. Mas quando a gente olha para o céu, então a gente transforma o nosso relacionamento e a gente não vive mais os conflitos. A gente supera os conflitos em razão de estarmos olhando para Jesus. Mas, amada igreja, enquanto Jesus não volta, somos chamados a ser uma igreja militante ou discipuladora. Não tome militante como algo político, tá? A gente fala da militância política. Militante é aquele que luta em função de uma causa. Então, nós aqui, enquanto Jesus não voltar, nós somos militantes de uma causa. Levar o reino de Deus àqueles que estão perdidos. Que é luta e trabalha pelo reino. Ainda que não em sua plenitude, o reino já está presente. Aqueles que ainda estão vivendo longe do reino de Deus, que não alcançaram o Senhor Jesus Cristo, não podem experimentar da glória de Deus nas nossas vidas. Eles estão distantes, perdidos, angustiados. Mas quando eles são alcançados pela palavra, e há uma mudança de ser, de mentalidade, de vida nele, então eles passam a experimentar o quão boa e agradável é a presença de Deus. Aqui, essa esperança pascual é real. É o sagrado real, vivo e poderoso. O sagrado retoma o seu significado quando a gente não olha para o coelhinho de Páscoa, mas a gente olha para a ressurreição do nosso Salvador. E com ele, nós somos chamados a viver de uma forma nova, com a mente renovada, o coração firmado no que é eterno. Em um mundo que rejeita a autoridade de Deus, nós reafirmamos: Jesus é o nosso Senhor e a nossa vida está oculta nele, segura nele, plena nele, e isso muda tudo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra nas nossas vidas hoje. Somos gratos a ti, Pai, porque todos os dias nós precisamos transformar, renovar a nossa mente. Não é fácil, Senhor, a nossa caminhada. Mas, Senhor, quando nos reunimos, Senhor, como corpo do Senhor, e quando sentamos à mesa do Senhor, então nós recuperamos, Pai, a nossa identidade como os filhos do reino. Recuperamos, Senhor, a identidade do que é importante e o que é sagrado. Não como um sacramento, mas como aquilo que é espiritualmente válido nas nossas vidas, aquilo que é real. Senhor, nessa noite, Senhor, nós estamos reunidos aqui para celebrar, meu Pai, a nossa fé que Jesus ressuscitou e que Ele voltará. Senhor, por isso que nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para testificar ao mundo que Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Pai, que o Senhor possa transformar a nossa mente dia a dia através da ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. É em nome de Jesus, o nosso Senhor, que nós oramos. Amém.